O que é gamificação e como aplicá-la a projetos de branding? Seja muito bem-vindo a mais um Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Hoje eu estou aqui com o Diego Piovesan, que é professor na Brandster, no curso de gamificação no branding. Então a gente vai gravar conteúdo para você ficar interessado no tema do curso dele e também no nosso curso de criatividade aplicada. Diego, muito obrigado por você estar aqui conosco. Poxa, Guilherme, obrigado. É um prazer estar aqui junto para a gente poder conversar sobre gamificação e branding, claro. Boa, então já vou entrar numa pergunta e depois eu vou falar para você se apresentar. Então, já como essa vai ser a dúvida principal, como você define gamificação de forma simples e prática e o que são componentes de jogos? Tá, muito bom. Gamificação, de uma forma muito prática, é utilizar elementos dos jogos para práticas usuais do nosso dia a dia. E se a gente está falando de gamificação no branding, então aplicamos elementos de componentes, rankings e simulações dentro do dia a dia nosso, de estratégia, de criatividade, de design. Conta um pouquinho da tua história, da tua formação e como é que o tema da gamificação apareceu, caiu no teu colo, apareceu no teu trabalho. É legal essa pergunta porque eu tenho que revisitar o Diego lá, bem de antigamente, que jogava board game, né? Que jogava o jogo de tabuleiro. War, Hero Quest, outros jogos que eram justamente coletivos, né? E não só competitivos, mas cooperativos, lá na adolescência. E daí que quando o Diego vai para o mestrado estudar design e especificar bem na área de metodologia, práticas de design, eu começo a identificar que, eu posso trazer elementos que eu gostava da minha infância e juventude para o dia a dia de trabalho e unir muito desse útil ao agradável. E daí fui entender um pouquinho sobre metodologias como Lego Serious Play, como ferramentas, cartas e tabuleiros, e gamificação foi uma das palavras que surgiu dentro desse entorno, né? O teu mestrado já foi sobre gamificação? Não, meu mestrado foi mais em metodologia de projeto. Tá. E em metodologia de projeto a gente já aprende muito sobre ferramentas, né, e práticas mais até lúdicas ou coletivas. Quando eu vou para o doutorado, daí eu vou para esse caminho onde eu me debruço mais a ferramentas mais lúdicas, eu vou mais para esse ponto. Já atuava como estrategista e também como profissional na área da economia criativa, trabalhando, entendendo sobre marcas, entendendo sobre esse universo, e daí o meu resultado de tese foi justamente um jogo para trabalhar planejamento de marca. Tá. E até é legal a gente revisitar isso foi meados de 2015 ou 2016, eu tive uma entrevista com o Guilherme, inclusive, né? E que daí o Guilherme vai até falar o que depois surgiu a partir disso, porque em uma das fases de diagnóstico, para eu construir, identificar aqui o que eu ia criar enquanto jogo, acabei entrevistando o Guilherme, porque já tinha feito cursos na Brandster, inclusive, para falar onde que o jogo poderia se encaixar, né? E eu lembro que a gente falou em etapas de briefing, em naming, em vários contextos, mas daí depois eu fui muito para o lado do planejamento, que era, a gente tinha que criar uma janela de pesquisa, né? Não dá para abrir para todos os leques. Então, mas assim, digo que os jogos, para mim, desde a infância, mas unindo eles como competência dentro do mercado de trabalho, vão mais uns 12, 13 anos assim para cá. Não, e é legal, porque quando ele veio conversar, né, puxa, a primeira pergunta era, você acha que dá para aplicar gamificação no brand? A minha resposta foi, não, mas no naming, sim, né? Eu pensei em briefing, outras coisas, mas sim. No naming, sim. E naquela época a gente já tinha uma metodologia que falava da parte estratégica de naming, e eu comecei na sequência de maneira muito tênue, devagar, a montar uma ferramenta onde a gente aplica componentes de jogos, então não uma total gamificação, para definição de estratégia de nomes. E tudo começou por causa dessa provocação. Se ele não tivesse feito a pergunta, a gente nunca teria desenvolvido. Talvez teria em algum outro momento, né? Não sei, cara. Assim, eu acho que talvez até do ponto de vista de formato, sim. Certo. Mas a gente colocou alguns componentes ali, né? e desafios que ajudam o cliente a se educar fazendo. E a própria equipe de design ou de criação que está envolvida no processo. Na Afinal, o name não é da área de design. Mas eu pensei muito numa ferramenta que fosse lúdica e educativa, e tudo saiu dali. Se você não tivesse feito a pergunta, eu acho que não existiria. Em qual momento você percebeu que gamificação poderia ser aplicado ao brand? Já era uma hipótese antes do doutorado ou foi durante o doutorado que você criou a hipótese, que inclusive poderia, obviamente, ser
comprovada né? ou Sim, refutada durante a pesquisa. No momento quando a gente está principalmente iniciando a tese, a gente faz muita abertura de pesquisa, né? Para ver tudo que já foi criado, já foi trabalhado, já foi visto dentro disso. E já dentro dessas bases de pesquisa já existiam ferramentas como o método de Kit, que eram ferramentas de cartinha, né, que são utilizadas até hoje. Da método de Kit, então. Exato, o Alan Miller, muito legais. Eles foram super pioneiros nisso. Tinha ido numa palestra dele, que ele teve em Florianópolis lá muito tempo atrás. Já tinha visto outros momentos assim de fala, mas a gamificação ela estava muito presa dentro de uma bolha onde tu tem que ter ranking, tu tem que ser digital, tu tem que ter um aplicativo. E eu não queria esse viés, sabe? Porque eu sempre fui muito do fator lúdico, do olho no olho da equipe, do pessoal trabalhando junto ao redor de uma mesa. Sempre entendia que jogos de tabuleiro, por exemplo, fazem uma das coisas que eu acho que é primordial, que é uma varredura visual quando a gente está jogando, assim. A gente amplia, a gente está lá naquele flow, naquela discussão, e a gente pode utilizar, eu tenho que prestar atenção no que o meu outro colega vai falar, o outro vai trabalhar, para as pessoas estão mais presentes. E daí eu tenho que levar isso para um caminho de gamificação que seja uma gamificação mais presencial e analógica. E daí existiam poucos trabalhos dentro dessa metodologia. Um escritório que eu acho que vale muito a pena a gente falar aqui, que é um escritório dinamarquês chamado Works, com Z no final. A Works já faz isso há muito tempo, onde ela cria grandes jogos e leva lá C-levels, leva pessoal para trabalhar team building dentro desses grandes jogos. Eu disse, poxa, é isso, é esse caminho. Então eu uni as teorias de gamificação com as relações de ferramentas mais lúdicas, né, Serious Play e outros caminhos, para criar esse jogo. E daí, dentro da minha fala, e é uma fala que eu faço justamente no curso que a gente tem na Brandster, não ficar preso a terminologias ou metodologias de gamificação que estruturem e sufoquem. É entender a gamificação como um meio para te ampliar a criação dentro do branding. Eu acho que isso é o potencial. Assim como a gente pode ir para a literatura, a gente pode ir para os quadrinhos, a gente olha para a gamificação como uma maneira de pensar o branding de uma outra forma. Agora, você falou justamente de uma situação de uma empresa dinamarquesa que envolve C-Level, né? C-Level seria a alta diretoria, alta liderança, presidência, vice-presidência das várias áreas da empresa. O famoso CEO, né? O CEO, o COO, o CFO, né? Mas aí vem uma pergunta, aí um pouco da nossa sempre síndrome de vira-lata, porque eu sei que essa é uma pergunta que vai estar na cabeça de quem está assistindo aqui no YouTube ou, obviamente, escutando como podcast. Da tua experiência, eu imagino que você não encontre resistência das equipes criativas, equipes de marketing, de marca, de branding, mas essas próprias equipes manifestam algum receio, relutância de envolver a alta liderança da empresa? O que você já experienciou nesse tipo de processo? De tudo, assim, de ter a entrada muitas vezes da metodologia, da minha consultoria, para a gente fazer alguma dinâmica, vinda de um CEO, vinda de alguém que está lá e diz, não, eu tenho que trabalhar, fazer team building, tem que melhorar aqui, cultura, a gente tem que identificar alguma coisa aqui, vinda deles, assim como vinda do RH e que a gente tem que justificar o porquê lá para o CEO. Então, depende muito, né? Mas você não acha que RH é mais fácil? Entendeu? Aí é que tá, eu fico pensando no universo da estratégia da marca, entendeu? Fácil, o RH já adora isso. Uma equipe criativa também, mas uma equipe mais estratégica não fica receosa? Daí são os pontos de o que a gente traz de benefícios dessas práticas, né? Porque quando a gente está dizendo o seguinte, a gente vai fazer um trabalho de posicionamento com essa empresa e uma dessas etapas é uma etapa mais lúdica, para a gente entender muitas vezes atributo da marca, para a gente entender daqui a pouco alguma relação de personalidade ou até os próprios pontos de contato daquela marca. Né? Vamos identificar para a gente criar talvez uma bússola de ações ali do posicionamento, só que isso aqui vai ser um movimento mais lúdico. Quando a gente começa, por exemplo, eu trabalho com Lego também, então eu levo o Lego às vezes para as práticas de reunião. Alguns dizem, meu Deus, eu não pego Lego há 300 anos, daí uns outros ficam até assim, só que daí a gente vai conduzindo e vai justificando porque a gente está conduzindo. Né? Eu não vou levar as pecinhas de montar só para ser divertido ou ganhar tempo, não, eu vou justificar. E quando eles percebem que na minha fala, depois tem todo um storytelling construído a partir do que a gente construiu e é justificado,
Isso se quebra. Algumas amarras se quebram no ato e outras quando a gente vai apresentar as coisas a partir daquilo, né? Então, eu acho que tudo que é bem dialogado, Guilherme, sempre vai ter resistência. Não vamos dizer que não vai ter. Mas quando é dialogado, quando é justificado, quando vem talvez de atores dentro da organização que querem muito fazer também, eu acho que super vale, sim. Eu acho que uma pergunta que vale a pena responder é a gente fragmentar um pouco mais os elementos de jogo, só para quem está escutando conseguir materializar um pouco mais. Porque eu entendo que tem componentes que são mais físicos, mais tangíveis. Você pode montar um tabuleiro. Sim. Você pode usar um canvas como parte desse exercício. A gente pode ter cards, não só cards que já existem, que a gente pode adaptar, mas montar um conjunto de cards ou cartas ali. E aí a gente pensa, claro, em pontos, rankings, badges. O que mais... Pensando numa miríade de componentes, eu entendo que usar tudo isso para montar uma ferramenta, um processo gamificado, já é outra história, porque você não vai usar tudo. Mas que outros componentes entram nisso? Podem entrar. A tua pergunta ela é ótima para a gente poder entrar no ponto seguinte. Quando a gente fala de gamificação, a gente não precisa olhar a gamificação como um processo complexo. Agora eu vou aplicar, eu sou um escritório de estratégia e eu vou gamificar todo o meu modelo e tal, meu Deus, é caríssimo, eu preciso de um aplicativo, porque a pessoa sempre vai achar que precisa de um aplicativo e vai ser complicado, vou deixar no papel. Não. Às vezes o gamificar é tu trazer elementos lúdicos, ou componentes lúdicos para algum processo, uma etapa que tu tenha dentro do teu processo de branding. E para mim, que talvez as pessoas não falem tanto, e que é muito poderoso num campo, principalmente de marca, é simulação. Roleplay, assim? A gente, não, de uma certa forma até vai, porque utilizando storytelling tu consegue criar um roleplay, mas simulação de situações e de personas. Tá. Por exemplo, como que aquela persona compraria aquele produto? Como que aquela marca falaria com aquele arquétipo? Ou como que você, enquanto CEO, se colocaria no lugar do cliente para ter tomada de ação específica. É um dos que eu mais gosto, porque é um dos que muda muito a forma de olhar daquelas pessoas dentro do processo. Porque muitas vezes quando a gente está produzindo qualquer material de estratégia ou trabalhando estratégia dentro da organização, existe a resistência de eu pensar que a solução daquele meu problema, eu do setor comercial, é o meu martelo do setor comercial. E não é, às vezes. Às vezes é o RH junto com o setor comercial, junto com o marketing, que vão ter que ter uma solução juntas, né? Então, colocar esses atores em lugares diferentes, trabalhar, por exemplo, uma simulação de stakeholders, é maravilhosa, tá? É maravilhosa para se trabalhar. Trabalhar cartas, e daí a gente vai para o contexto de cartas. As cartas podem ser um componente para ajudar na simulação. Vou dar um exemplo de uma ferramenta que eu fiz com um escritório de comunicação interna lá da minha região de Criciúma, que se chama Diálogos Geracionais. Hoje a gente está vivendo 5 gerações trabalhando juntas dentro da mesma empresa, né? E essas 5 gerações, elas conflitam em cultura, conflitam em um monte de coisa. Como que a gente cria diálogo entre essas gerações que não seja pejorativo? Porque no meu tempo era melhor, porque o fulano lá não sei o quê, porque o fulano não. Como é que a gente coloca essas 5 gerações, ou 3 delas, ou 2 delas para trabalharem em situações? E daí o que a gente fez? Cartas dessas 5 gerações, trabalhando características e componentes delas, elementos que fazem elas se tornarem únicas enquanto geração, e situações reais da empresa para colocar na mesa e ver, ok, agora... Guilherme, tu vai assumir o papel de uma geração alfa, tá? Que é a geração ali da tua filha, que está daqui uns 6, 7 anos entrando no mercado de trabalho, é essa geração. Eu vou assumir uma geração, talvez baby boomer, e a gente vai ter que, com a lente do outro, chegar numa resolução para aquele problema. Mas aí você fez essa ferramenta só para essa empresa, para essa situação? Dentro da consultoria da Metolude, a gente constrói ferramentas específicas para empresas, né? Nesse caso, a gente criou essa ferramenta para a empresa atuar dentro dos seus clientes. Uma empresa do quê? É uma empresa de comunicação interna, né? Então, ela vai entender os canais, entender os problemas, trabalhar com endomarketing. E ela estava identificando que esses atritos, essas tensões geracionais eram um problema. Então, a gente criou essa ferramenta em conjunto com eles e hoje eles aplicam
com os seus. Perfeito. Daí virou uma ferramenta deles exatamente. Que você ajudou a estruturar. Exatamente. A minha consultoria ela também constrói essas ferramentas que são ferramentas para as empresas, né? Tá, mas aí você está falando de um processo que foi desenvolvido especificamente para uma empresa que veio um problema e criou um produto que ela pode replicar várias vezes. Eu entendo quando a gente fala de gamificação, e pô, legal, a gente tem o curso para ajudar a gamificar, mas é um processo que pode ser assustador num primeiro momento. Tem como gamificar, por exemplo, ferramentas prontas? Porque os cards e name eu já fiz dentro dessa lógica. Sim. A gente tem cards hoje de estratégia de marca para posicionamento, pontos de prova, pontos de paridade, diferenciais. Tem o The Ugly Lab, do Daniel Padilha, que tem um conjunto enorme de cards. O Paulo Lima também. Paulo Lima também tem, que foi professor aqui na Brandster. Minha esposa recentemente comprou um deck de cards de meios de estratégias de comunicação, que foi bem legal também. Mas aí assim, dá para pegar e gamificar o que a gente já tem ou tem que sempre começar do zero? Não. Tanto que na minha apresentação eu não falei que eu sou professor há 17 anos também, né, em universidade. Não tinha comentado sobre isso, né? Não. E uma das coisas que eu sempre fazia, principalmente antes até do escopo da tese, era utilizar jogos tradicionais para ensinar a estratégia, por exemplo. Então, como que a gente pode olhar um tabuleiro de xadrez e entender estratégia ali? Né? O que cada peça representa dentro do campo da estratégia? Como que a gente pega o War e entende que o War é muito mais sobre estratégia do que guerra e ganhar território? Né? A gente pode criar sentido em ferramentas que nós temos em casa, né? E nós temos o nosso uso. Então, poxa, eu tenho lá o planear, né? Ou eu tenho a name lá da The Ugly Lab, ou tenho os arquétipos lá do Paulo Lima. Eu posso utilizar de dinâmicas ou de elementos da gamificação para utilizar aquilo de uma melhor forma possível. Eu posso, por exemplo, pegar os arquétipos lá do Paulo Lima ou os arquétipos da Baca, do The Ugly Lab, e criar essas simulações que eu mesmo comentei contigo. Então a gente usa aquelas cartas já pré-definidas, talvez pelo grupo, e cria simulações de como que a marca vai atuar dentro disso. Isso já é uma ponta de gamificação. Mas não tem ranking, não tem competidores. Não precisa. Não precisa. Eu acho que daí a metáfora mais próxima, embora não seja todo jogo, nem todo jogo é um role-playing game, é pegar os jogos de RPG, que são essencialmente colaborativos, né? Mas é que a nossa base de repertório, na maioria das pessoas, são só os jogos competitivos ou RPG. Que, se não praticou, pelo menos tem uma noção. Mas é interessante a gente poder falar e perceber o que a McGonigal fala sobre o que constrói um jogo, né? Objetivo, regra, feedback e a relação da participação espontânea, né? Então, ok, estamos numa mesa, estamos lá fazendo aquela prática de ativação de uma marca, de identificação de uma marca, é espontâneo, estamos ali. Eu coloco um objetivo e coloco uma regra, porque o objetivo é nosso, talvez é identificar e simular as personas dentro de uma marca. A regra é a gente seguir essas 5 personas que a gente já pré-definiu, né? E daí a gente tem ali o feedback, que é o resultado de cada coisa. Que permite validar, corrigir a persona. Perfeito, gamificamos. Sabe, ninguém competiu com ninguém. É porque todo mundo vai, se a gente vai para uma ótica também, e a gente cita isso inclusive no curso de gamificação. Coloca gamificação no Google, vai aparecer Duolingo, vai aparecer a Strava, vai aparecer os aplicativos que trabalham com a gamificação embarcada dentro da sua plataforma. Mas quando a gente entende dinâmicas, componentes, elementos de jogos, a gente pode pegar daquilo e dizer o seguinte, eu vou dar tempo para as pessoas chegarem em soluções, eu vou colocar bolinhas, sprints. Um sprint é uma gamificação de uma certa forma, né? Aqueles sprints de Google e coisas que tu coloca timer, tu coloca bolinha para dar voto. Tem objetivo. Tu utiliza no Miro, né? O pessoal trabalhar de forma colaborativa, tu já está trazendo elementos de jogos para isso. Na tua tese de doutorado é tese? Tá. Mas tranquilo. Vai. Daí vem aquele... Porque eu já ouvi no mestrado falando só dissertação ou tese. Daí quem fala tese de mestrado é porque tá querendo já ganhar o mundo aí. Não. Tá bom. Agora, por exemplo, do que você me apresentou, da tua tese de mestrado, e aí, claro, faz tempo, eu posso... Agora tu falou errado.
como doutorado. Agora eu tenho que corrigir. Que eu demorei 4 anos para aquela bagaça ficar pronta. Né? E tu vem me e alguns traumas, né? Ninguém sai sem trauma. Nossa, 2 anos de terapia. Não, mas não foi por isso. Claro que faz um certo tempo, mas do que eu lembro da tua tese de doutorado, você criou um jogo. E aí o que eu achei interessante, me corrija se eu lembrar errado, o jogo envolvia planejamento de marca, mas o objetivo não era só desenvolver um planejamento, era principalmente treinar as equipes para lidarem com adversidades. E isso eu achei interessante, porque conteúdos, por exemplo, de treinamento que eu tenho é treinar como fazer, não é gamificado. Sim. Ou seja, é um mundinho um pouco ideal, não lida com a adversidade. Como é que foi a criação desse jogo e a composição da proposta dele? E até é legal tu citar isso, Guilherme, porque o nome foi Drive Branding, né? Que é inclusive bateu com a ferramenta que a gente tem uma ferramenta, exatamente, mas que não é gamificada de benefícios de mas marca. O Drive eu utilizei em algumas consultorias, eu já não utilizo mais ele. Ele me ajudou a criar, inclusive, tipo spin-offs de pequenas práticas, assim. Porque ele é muito grande. Ele é grande, ele é demorado, então eu estava vendo que hoje as pessoas estão, principalmente pós-pandemia, as pessoas estão muito mais aceleradas para práticas, né? E daí ele é aquela coisa mágica quando a gente está criando algo, né? O que eu quero colocar dentro dele? Porque, assim, se fosse só uma ferramenta de planejamento, ou se a gente vai dentro do desenho da gestão de marca, de ativação de marca, né? Ele seria uma ferramenta lá lúdica, criativa, as pessoas sairiam com um plano e pronto. Mas eu estava querendo muito assim, poxa, a gente está colocando grupos, stakeholders internos e externos para pensar juntos dentro daquele quociente de marca. Vamos trabalhar também esses atritos, vamos trabalhar também o que um gestor de marca, um líder talvez da empresa pode trazer de característica que um estrategista de fora não pode e vice-versa, e os dois trabalharem em conjunto. Foi muito isso, sabe? Trabalhar também elementos comportamentais, eu acho que isso é uma das coisas que ter feito antropologia no doutorado também me ajudou um pouquinho, de entender que no final tudo é gente, né? No final tudo é comportamento, no final tudo é humano trabalhando dentro de uma cultura e que a gente precisa trabalhar, principalmente quando a gente fala de brand, que a gente está falando de cultura de marca, que começa de dentro para fora, né? Então, poxa, quem faz a marca, e é uma das crenças que eu tenho muito, e aprendi um pouco contigo também, agora se falar que eu estou errado, ferrou, mas quem faz a marca internamente antes de qualquer coisa. É de dentro para fora. É de dentro para fora. Então a gente está muito falando da equipe de RH, não é só o setor de marketing, né? Não. É o CEO, é a equipe de RH, é o comercial, vendas, administrativo, chão de fábrica, todo mundo faz a marca acontecer. Jurídico, né? Todo mundo faz. Então eu queria trazer muito isso, sabe? Desses olhares para construir, não simplesmente ser um jogo que fosse aplicado só para o gestor de marketing. Não, vamos trazer o C-level aqui, vamos trazer um estrategista, um designer, e daí a gente trabalha com essas situações também. Já nesse jogo que você desenvolveu, que tem essa composição de planejamento, aliás, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou liberar esse mês, então, no YouTube, dentro do nosso EAD, a reprise da aula que a gente fez alguns 2 anos atrás e que o Diego mostra essa ferramenta. Então, não é o jabá porque a ferramenta não está à venda, mas só para vocês conseguirem, de repente, dar uma pausa aqui e poderem entender um pouco mais do contexto. Só que eu quero perguntar o seguinte, então, o jogo que você fez e que gerou spin-offs é voltado para planejamento. Você falou aqui de poder gamificar um processo de validação, ajustes de personas. E aonde mais entraria? Por exemplo, que spin-offs você criou? Onde mais você vê potencial, mesmo que ainda não tenha desenvolvido, de montar dentro de tudo aquilo que o branding pode ter, de stakeholders, posicionamento, plataforma, propósito, aonde daria, ou pelo menos, eu entendo que talvez onde daria a resposta vai ser tudo, mas aonde você vê um fit maior, um potencial maior, uma facilidade maior de desenvolver processos mais gamificados? Eu gosto muito da gente... Eu sou muito da potência da etapa de diagnóstico, etapa de pesquisa. Tá. Que a gente pode muito bem trabalhar com ferramentas existentes, muitas vezes qualitativas, ou do velho e bom briefing, né? E trazer uma simulação, trazer um elemento mais gamificado para o briefing mesmo, otimizar tempo, criar canvas para esses briefings, fazer com que times
tragam as suas vertentes, né? A Livework tem uma matriz, que é a matriz CSD, que eu acho maravilhosa. Como ferramenta, é uma ferramenta, não é? É simples. É simples, né? E talvez seja uma das ferramentas mais utilizadas, inclusive quando vai fazer design de experiência, de serviço e tudo mais. Mas ela é muito utilizada também para briefing. Às vezes pegar uma ferramenta como essa, divide grupos, e esses grupos, cada grupo vai ficar responsável a uma certeza, uma suposição e uma dúvida. E dá tempo para esses grupos, eles colocam ali, troca o que cada um escreveu para validar o que cada um escreveu. Então, criar uma dinâmica, um meio dentro de uma reunião que é muito enfadonha às vezes, que reunião de briefing muitas vezes chato. Abre um telão lá com as perguntas, é um monte de pergunta no Word, e daí o pessoal vai falando, ninguém responde aquelas perguntas, porque às vezes uma conversa vai para outra e puxa para outra. Tu sai sem meio relatório preenchido, né, com mais falas e tal, e que muitas vezes não foi produtivo. E às vezes tu pensar numa dinâmica que é cadenciada dentro disso, pode fazer, que daí eu vou fazer um parênteses importante. Por que é interessante? Porque daí da onde que gamificação é importante aqui? Gamificação vai fazer que todo mundo esteja na mesma página naquele momento da sala. Isso é muito importante, porque às vezes uma pessoa ganha na conversa dentro da reunião e só ela fala. Porque ou é líder ou é cativante. Exato, exatamente. Daí essa pessoa ela vai dominar aquilo. E daí eu vou fazer uma pergunta e daqui a pouco a pessoa vai tentar falar e o outro falou. E o outro falou. E eu não falo mais, né? Se eu crio uma dinâmica onde eu tenho etapas, onde eu tenho rodadas, onde eu tenho a voz de cada um, todo mundo vai falar. Talvez aquele que fala muito vai falar por um tempinho um pouco maior, vai até estourar, mas o outro que ficaria mudo vai falar porque ele vai ter a vez dele de falar. Ou a gente vai criar uma parte, uma etapa que é só escrita. A pessoa fica muda, escreve, coloca lá num post-it e depois a gente vem numa fase de julgar ou de avaliar ou de fala e que daí a gente vai falar ali, mas a pessoa deu a sua colaboração. Né? E a gente tem uma riqueza muito grande dentro das organizações, Guilherme, que muitas vezes não são utilizadas ou são utilizadas pouco nesses tipos de trabalho de diagnóstico, de busca, de informação. Né? Poxa, porque a gente pode gamificar daqui a pouco um grupo focal para a criação de um novo produto. Né? Então, é pensar como que eu posso fazer um pouco diferente, criar alguns recursos, criar elementos, criar talvez materiais ou dar tempos, vozes e tal para pessoas que podem estar lá junto comigo. A maior parte dos processos, e eu acho que isso está mudando, não envolve as pessoas que trabalham na empresa, trabalha só uma visão ali da liderança. Por isso que eu acho que o design ele é essencial nesse ponto de vista, porque se eu quero criar significado enquanto designo, né, dar sentido a algo, eu tenho que ter as pessoas que enxergam aquilo, né? E o quão maravilhoso é, e tu já participou de projetos como esse, eu já participei de projetos como esse, quando a gente tem os colaboradores desenhando o DNA muitas vezes da marca, ou identificando o DNA dessa marca, ajudando em um pré-posicionamento. E quando a gente vai apresentar o posicionamento, ele diz, poxa, eu fiz parte disso aqui. Você sabe que você falou o termo DNA de marca, e aí eu lembrei do livro da Lígia Fascione, que é de Santa Catarina, DNA Empresarial, e ela tem uma proposta que para você entender o DNA de marca, você vai fazer uma série de workshops com os colaboradores. O que eu discordo dela, já conversei com ela sobre isso, é que daí ela olha para o outro lado, só para os colaboradores. Mas é interessante porque, por exemplo, ela tem ali dinâmicas que seriam fáceis de gamificar. Uma delas, inclusive, pensar que o livro dela foi escrito acho que em 2008, 2009. É bem antigo. Né? Já trazia discussões de causas contemporâneas. Então ela falava, por exemplo, para entender valores de uma empresa, ela criava 3 cenários onde os grupos de colaboradores teriam que decidir quem que eles teriam que contratar. Então, o objetivo é contratar alguém. E aí seriam grupos de 5 pessoas, o grupo de 5 pessoas, seriam 5 personagens com 5 diferentes situações e quem contrataria, desde uma pessoa trans até alguém que tem uma ficha criminal, e usaria isso para avaliar o porquê da decisão das pessoas e entender julgamentos, preconceitos, e entender dentro da cultura quais são realmente os valores verdadeiros ou quais são da boca para fora, porque ali você tem que tomar uma decisão e essa decisão implica em qual é, vamos dizer assim, o preconceito embutido que você tem mais facilidade de lidar. E por que isso é legal? Não nega o preconceito, faz lidar com aquele preconceito. Claro, porque o jogo quebra as máscaras morais. Exato. Ele tira as máscaras morais, né? A gente
vai para um futebol, a gente vai para um jogo de tabuleiro, a gente vai para um jogo de videogame, enfim, videogame é bem velho falar videogame, né? Um console, enfim. Não falam mais videogame? Não falo, mas não sei, fala. Eu também falo, porque eu sou dos anos 80, eu também falo. Mas tu vai para plataformas distintas e o jogo vai te levar a um flow, ou seja, o tempo vai passar super rápido, as pessoas vão estar ali, elas vão estar no estado presente, porque elas estão tendo a motivação do engajamento de estar ali. E as máscaras morais, elas caem. O que eu quero dizer com isso? Tem um estudo, que agora não vou me lembrar qual é a universidade que trouxe, mas que o ato de jogar algo é como se a gente tivesse levemente alcoolizado. E não estamos incitando nada aqui nesse vídeo, mas Mas, por exemplo, quando se bebe um pouco, a pessoa às vezes fala mais, dá mais risada por mais besteira, né? Ela está um pouco mais solta. O jogar também deixa a pessoa mais solta. E o que as equipes de treinamento e gestão de pessoas já identificaram isso lá nos anos 90? Vamos fazer dinâmica de treinamento de contratação gamificado. Por quê? Porque se eu crio um jogo, eu crio um trabalho aqui... Porque se eu pergunto... A pessoa se solta. Exatamente. Eu pergunto pro Guilherme qual é o teu defeito, o Guilherme vai dizer, eu sou perfeccionista. Porque 97% fala que, né, o defeito que eu reconheço em mim é que eu sou perfeccionista. Mas muitas vezes uma gamificação, um processo mais lúdico como esse, até que tu citou, da Lídia, ele vai dizer o seguinte, opa, aí eu vou fazer uma cara... que eu como mediador já vou ver, aquela pessoa já teve resistência quando ela falou sobre um grupo de minoria, por exemplo, né? E falaram que a empresa é diversa, mas daí teve isso aqui? Exato. Aonde que tá o choque, né? Diverso no quê, gente, né? Ali no buffet do almoço? Não é isso que traz os valores, né? Não, nas redes sociais. Nas redes sociais, né? Redes sociais. Não na comunicação, na publicidade, né? De forma alguma, mas nas redes sociais. Então esse olhar eu acho que é interessante. O jogo ele vai sempre fazer com que as pessoas se soltem e entrem ao que o Huizinga fala sobre o círculo mágico. Não confundir círculo dourado. Não confundir. O círculo mágico do Huizinga é o seguinte, quando a gente entra num ambiente de jogo, ou um ambiente que traz alguma ferramenta lúdica pra gente, a gente entra num ambiente de experimentação, um ambiente que tem um storytelling diferente, um ambiente que tem a regra, ele tem um território dele. E a gente pode, um pouco diferente ali, sabe? A gente pode simular, a gente pode xingar, dependendo, não na empresa não vai fazer isso, né? Mas às vezes acontece. Mas a gente vai justamente criar movimentos que são movimentos que quando a gente sai do círculo mágico, a gente sai diferente. A gente aprende. A gente se questiona, opa, tá, eu fui resistente aqui, né? Eu julgava demais aquela geração X lá, eu fazia piadinha, não é bem assim. Então a gente sai com um aprendizado, né? Isso é um dos pontos muito legais assim, da gamificação. Cara, quando eu jogo qualquer jogo, eu me sinto muito coxinha. Eu me sinto muito sem graça. Eu jogo Minecraft com a minha filha, eu tenho dó de matar a galinha pra pegar a pena. Então... Teus valores estão aí, ó. Mas assim, não tem talvez a determinação que precisava. No círculo mágico, espera a galinha cair na lava e aí tudo bem, eu coleto o que eu preciso. Chegando na última pergunta, você falou de uma empresa de comunicação que você ajudou a desenvolver um jogo. E imagino que não seja a única situação que você ajudou algum profissional a criar uma ferramenta gamificada. Se a gente já falou das resistências, dúvidas e inseguranças que o cliente final tem, de repente, em participar de uma dinâmica gamificada, quais são as resistências ou dificuldades que você percebe, ou receios, ou enfim, em quem está montando a própria ferramenta? Ou seja, quando você ajudasse a empresa de gamificação, quais resistências eles tinham em trabalhar um processo desse tipo, ou um medo? Sim. Ou de outras empresas que você já ajudou? Sim. Não, isso é maravilhoso ter perguntado, porque é a mesma resistência quando se utiliza qualquer ferramenta, principalmente dos nossos campos, né? Ferramentas da Brainster, por exemplo, né? Que daí a gente tem lá o Planear e tem ferramentas de naming, né, e tal. Como que eu estou usando certo? Eu vou usar... E se eu não aplicar da melhor forma possível? As pessoas têm medo de utilizar aquilo e usar aquilo como uma regra.
Porque jogos têm regras. Tem regras. Então, a gente é uma cultura orientada para regras, para fazer certo. Jogo tem isso, mas você está falando de uma coisa que quebra. E quebra, e pode quebrar, né? Em muitos pontos, né? Eu falo que muitas vezes quando a gente cria determinadas dinâmicas, nem toda regra ela vai ser passível de ser aplicada com aquele time que a gente está trabalhando. Porque, os CNPJs são diferentes, as pessoas são diferentes, as necessidades das empresas são diferentes. Então, por exemplo, voltando para esse jogo de gerações, né? O deckzinho que a gente criou, ele serve para trabalhar com 10 pessoas, pela quantidade de cartas e coisas que a gente fez. Só que daí vem uma empresa e conversou com o meu cliente e disse o seguinte, mas eu quero para um treinamento de 30. Como faz? Cria ilhas de grupos, onde ao invés de cada um estar com uma carta de geração, grupos estão com carta de geração. Então, daí eles vieram me perguntar, eu disse, dá para fazer isso? Dá. Então, é também pensar um pouco criativamente como que a gente pode explorar esse campo, e daí eu vejo que é muito dessa resistência do fazer certo. Sabe? E entender, a gente precisa entender que qualquer jogo, qualquer ferramenta é um meio. Toda ferramenta é um meio para a gente conseguir conquistar algo, né? Então, ela vai ajudar, ela vai ser um trampolim, ela vai ser uma metáfora, um storytelling, um modelo para que eu consiga extrair lá o DNA de marca, raízes e teses de posicionamento, uma bússola de ativações, enfim. Como que eu posso fazer isso de uma forma um pouco mais lúdica e, principalmente, fazendo com que as pessoas estejam presentes naquele dia a dia, porque, o quão ruim é a gente mobilizar um workshop de marca ou mobilizar um workshop com um time onde tem lá 1 hora cravada, porque muita gente não pode, às vezes, estar lá junto e as pessoas estão querendo sair para resolver problema no celular, mas que daqui a pouco elas se envolvem conosco, elas se envolvem naquilo que a gente propôs, elas veem que elas entregaram mais por conta do quanto a gente conseguiu a partir das dinâmicas e delas, fez sentido, né? Então aquele nariz torcido que entrou vai dizer, não dá para ficar mais meia hora, né? Ou me chama de novo, que eu gostei. E isso é legal, né? Porque a gente já fala assim, já existe uma resistência em relação a qualquer dinâmica que seja mais aberta, como cards e canvas como um todo. Por outro lado, a gente tem um problema quando está conduzindo um processo desse com dispersão. Sim. Então você consegue de alguma forma diminuir resistência, aumentar o engajamento, diminuindo dispersão e gerar uma sensação mais positiva de ter participado. Sim, e tem um senso de pertença depois, né? Tem um senso de pertença, foram eles que ajudaram, né? Pessoal, para finalizar, então, obviamente, tem o jabá do curso do Diego. Vou deixar aqui embaixo para quem está no YouTube um cupom de desconto. Se está escutando no nosso podcast, vai no YouTube pegar. Mas eu acho que seria legal a gente dar dicas de jogos para as pessoas abrirem a cabeça do ponto de vista de dinâmicas diferentes dos jogos mais tradicionais, convencionais que a gente conhece. Vamos lá. O que faz um bom escritor? Leitura. O que faz um bom ilustrador, né? Também ampliar repertório de ilustração e de traços, né? O que faz um bom estrategista de marca que trabalha com gamificação ou com elementos lúdicos? Conhecer jogos. Ponto. A gente tem que ampliar repertório. O ampliar repertório, vocês podem tanto, daqui a pouco, revisitar jogos que são jogos antigos da sua infância, que eu acho que isso é muito interessante. Como é que eu pego uma Jenga, que é aquela de pegar a peça, e daqui a pouco introduzo isso para uma dinâmica de conflito ali, né? De lidar com conflitos da empresa. É um ponto. Cada conflito você tem que tirar. Tem que tirar e tem que falar dele. A gente já gamificou e deu ideia. Ó, RH, você está ouvindo isso aqui, é uma boa. Quanto mais conflitos acontecem, mais a chance da coisa desmoronar. É um ponto. Mas olha só. E os conflitos vão para cima, né? Pior ainda. Mas um ponto, talvez, é conhecer os jogos europeus. Por que eu acho que esse é um ponto legal? É porque era o despertador, não era o celular tá no mudo, mas era o despertador. Mas um dos pontos legais é conhecer os jogos europeus. Porque os jogos americanos, eles são bons, mas eles são muito competitivos. Tá. Os jogos europeus, eles são mais colaborativos e competitivos. Então, Pandemic, por exemplo, que fala de pandemia, onde tu tem que achar a cura, o inimigo é a doença, é o vírus. E todo mundo está jogando ao redor dali para conquistar isso. Num Zombicide também, que é um jogo de zumbi, o pessoal que é muito fã de tabuleiro, de zumbi. Tabuleiro, maravilhoso. Já assim, me convenceu. Maravilhoso, gigante. A gente perde horrores, tá? Com esse jogo, tu fica de cara. Porque sempre tem a vez do zumbi. Não é só a tua vez, tu tem a vez do zumbi. E o zumbi sempre cai mais número de dado para ampliar o número de zumbi. Então
Ali ele te encurrala, é um negócio terrível. Mas é todo mundo tentando fugir desse apocalipse. Por exemplo, Catan. Dá pra subverter e fazer o jogo do chefe, né? O chefe vai se multiplicando. Ou do mercado, né? Do mercado internacional, né? Taxação dos outros países, né? Basicamente. Enfim, vamos lá. Por exemplo, Catan. Catan, pra mim, é um dos jogos mais maravilhosos que eu já joguei. Ele é um jogo onde tu tem que colonizar uma ilha e ele é um jogo hexagonal, com peças hexagonais que formam um tabuleiro. Então o jogo nunca vai ter o mesmo tabuleiro, porque tu sempre vai ter que, de uma forma misturada, criar esse tabuleiro. E ele é um jogo competitivo. Por quê? A cada rodada eu posso ajudar o meu colega e eu também me favoreço. Então eu também ganho e o meu colega pode ganhar com a minha ação. Só que a gente está competindo. Mas a gente está na mesma ilha. Então, para stakeholders dá para subverter isso. Isso é muito legal. Porque stakeholder é isso, né? Como é que você ganha no teu interesse ajudando o outro no interesse dele. Outro ponto, Seven Wonders, né? As 7 Maravilhas. O objetivo das pessoas que estão jogando é construir as 7 Maravilhas do mundo antigo. Só que eu só posso ajudar quem está no meu lado. Eu não consigo ajudar quem está ali do teu lado, porque geograficamente é mais perto que eu leve um recurso para quem está do meu lado. Então aqui a gente já pode falar sobre recursos, relações financeiras da empresa, né, a localização de sedes, enfim, né, outras coisas que venham a acontecer. E outros tantos jogos, muitos jogos, por exemplo, de cartas também, que são muito práticos para a gente poder talvez ter essa dinâmica. Eu acho que não é jabá a gente poder falar da Galápagos e da Devir, claro. Né? A Galápagos principalmente é hoje o selo nacional que mais traduz jogos internacionais e desenvolve aqui, mas também é válido a gente falar sobre a Ludopédia, que é um dos maiores wikis nacionais assim, sobre jogos de tabuleiro, tá? Então, para conhecer, entra no site da Ludopédia, começa a seguir talvez pessoas que fazem, né, jogos, constroem jogos. Eu sou pai agora, né? Um pai fresco, como diz, né? Meu filho vai fazer 1 ano, ou quando esse vídeo saiu, meu filho já está com 1 ano. Mas tem um cara que eu gosto muito, que é o Thiago, que ele tem um canal chamado Paizinho Vírgula. E o Thiago também cria jogos. Sim. Eu não sabia que ele fazia jogos. Ele faz jogos, ele tem prêmio já com jogos, ele faz jogos mais de cartas, assim. E tem um que é Caça ao Donut, né? Tu tem que caçar donuts. Enfim, né? Pai de 4, ele é pai de 4, então ele diz, tem que criar jogo aqui para as crianças se entreter, né? Então é legal talvez ouvir, beber um pouco dessas fontes, porque às vezes, por exemplo, nesse elemento do Seven Wonders, de só da troca, só na geolocalização, já é uma ideia para uma dinâmica que muitas vezes a gente pode fazer dentro da empresa. A gente não precisa copiar, a gente pode utilizar e se inspirar desses micro-recursos para gamificar uma prática no dia a dia. E formatos, né? Formatos. Utilizar formatos que não são mais aqueles tão convencionais que a gente conhece. Às vezes é difícil. Úteis, como carta ou Canvas. Sim, às vezes é difícil ter um tabuleiro. Vou levar um tabuleiro para a empresa, leva fichas. Cria fichas onde as pessoas vão nas fichas evoluindo e vendo uma progressão de desenvolvimento na ficha. Então esses componentes, eu acho que isso é uma riqueza que constrói e potencializa o branding também. Muito bom. Diego, muito obrigado. A gente, claro, vai gravar agora um episódio com um outro tema, mas se você quiser que ele volte, se você tiver uma pergunta sobre gamificação, sobre criatividade, coloca aqui no fórum, coloca no chat, dependendo de onde você está escutando ou assistindo a gente, que a gente está sempre coletando essas perguntas para gravar novos programas. É que eu só coloquei no... Claquete, alarme. Não, deu certinho. Eu nem dei tchau, né? Foi você. Não? Você pausou? Não, tava gravando. Então tá. É o alarme, cara. E eu só mutei naquele momento. É o alarme pra pegar minha filha na escola. Eu tenho tanto medo de quando voltar às aulas eu esquecer de pegá-la. Que tu já tá correndo. Que eu não te desliguei. Volta semana que vem? Durante a sexta-feira. Aí já... Diego, muito obrigado e espero que você volte em breve. Espero voltar também. É um prazer estar sempre com vocês, colaborando aqui com a comunidade da Brandster. Prazer, Guilherme. E eu vou deixar os contatos do Diego aqui também para vocês.